Meu nome é Marcos Hipólito, sou coloproctologista e hoje eu vou falar sobre hemorragia digestiva baixa. O que é hemorragia digestiva baixa? Bom, a hemorragia digestiva é aquele sangramento, que é uma manifestação clínica de alguma afecção, por exemplo, do intestino grosso. Nós temos a doença diverticular, que um divertículo ele pode sangrar. É o terror aí dos médicos que vivem em pronto-socorro quando o paciente chega sangrando muito, aquele sangramento vermelho vivo. Normalmente, quando é uma hemorragia, um sangramento alto, a gente chama isso de melena, aquele sangramento que se misturou juntamente com as fezes, né? Ele foi digerido em todo o trato digestivo, misturou com as fezes, acabou saindo em forma de piche, né? Aquelas fezes enegrecidas, né? Mal cheirosas. Mas a hemorragia digestiva baixa, como o sangramento é mais baixo, ele não é digerido, então acaba saindo um sangramento vermelho vivo. Por exemplo, algumas alterações vasculares, como a angiodisplasia, que é uma das principais causas aí de hemorragias em pacientes idosos, e também a doença diverticular, principalmente aqueles ósteos que dão do lado direito, né? Aquelas moléstias, moléstia universal dos cólons, né? Que dá em todo o intestino grosso, principalmente do lado direito, e o paciente chega sangrando que não é brincadeira. Então, se o paciente chega aqui no consultório com esse sangramento, logicamente eu mando ele para o pronto-socorro. Mas pegar isso no pronto-socorro, uma hemorragia digestiva dessa, daí não é brincadeira, porque às vezes o paciente ele pode chocar, ele sangra tanto que ele precisa de uma unidade de tratamento intensivo, precisa tomar sangue, e às vezes a gente faz 1000 exames no paciente, a gente não descobre de onde está sangrando, ele continua sangrando e tomando bolsas de sangue e às vezes acaba indo para um procedimento cirúrgico de urgência, né? Mas logicamente a gente tem que estabilizar o paciente. Tem alguns exames importantes, por exemplo, fazer uma colonoscopia na urgência, que acho que na grande maioria das vezes a gente não consegue identificar onde que está o sangramento. E graças a Deus o sangramento ele é autolimitado, ele para espontaneamente, mas deixa o paciente internado, espera para ver se ele não vai ter um ressangramento, porque existe um índice alto de ressangramento na mesma internação. Então deixa o paciente internado, né? Deixa lá na UTI ou numa semi-intensiva, observa. A partir do momento que ele parou de sangrar, você começa a alimentar ele aos pouquinhos, tá? Faz uma colonoscopia para ver se encontra, por exemplo, o ósteo diverticular, onde que estava sangrando, ou se o paciente estiver sangrando, faz uma colonoscopia de urgência, né? Mas na grande maioria das vezes é difícil encontrar aonde que está sangrando, né? Primeiro de tudo, se o paciente estiver estável, vamos fazer uma tomografia dele. E na tomografia, é raro acontecer, mas eu tenho aqui para mostrar para vocês, a gente consegue identificar onde que o paciente está sangrando. Mas isso não acontece normalmente. Por exemplo, fiz uma tomografia no paciente que chegou no pronto-socorro estável, sangrando, e aqui mostrou aqui, ó, aqui o contraste indo para dentro da luz do intestino. Então mostrou que ele estava sangrando do colo direito, porque às vezes a gente não consegue identificar de onde que o paciente está sangrando. Identificou aqui, aí sim eu consigo levar o paciente para a colonoscopia. E engraçado que na colonoscopia, que às vezes é difícil identificar onde que o paciente está sangrando, dessa vez a gente conseguiu. Então, foi lavando os ósteos diverticulares, que são esses buraquinhos, e nesse aqui a gente identificou um coágulo aderido dentro do ósteo diverticular. E com isso a gente ficou lavando, e a partir do momento que você lava, a gente vai ver aqui o coágulo saindo e o paciente começa a sangrar de alguma artéria. Vocês vão ver a artériazinha aqui sangrando. Vou mostrar aqui para vocês.
E é interessante porque dificilmente a gente vê isso numa colonoscopia. Colonoscopia, raramente a gente consegue ter uma imagem aí como essa. Identificou o sangramento, ó, aqui ó, sangrando de uma artéria. Aí a gente consegue, quando identifica o ósteo diverticular com o sangramento, a gente tem a possibilidade de fazer o tratamento, a terapêutica, com injeção de adrenalina e colocar alguns clipes. E com isso a gente acabou com o assunto. O paciente ficou internado mais alguns dias para eu introduzir a dieta, ver a evolução dele, se ele não vai ter novo sangramento, e depois vai embora para casa tranquilamente. Graças a Deus, nesse caso, a gente conseguiu identificar. Então, teve a injeção de adrenalina, injetou adrenalina, aí o sangramento começa a parar, e depois da injeção de adrenalina, coloca um clipezinho. Aqui, um pouquinho mais para frente, já o clipe colocado. Então, a gente fez a terapêutica daquele sangramento, mas normalmente a gente faz a colonoscopia e não identifica absolutamente nada e o paciente para de sangrar. Observa o paciente, se ele não ressangrar, se ele conseguir se alimentar, aí a gente dá alta para o paciente, lógico, em observação. O que pode levar a esses sangramentos, né? Tem alguns pacientes que fazem uso de anti-inflamatórios, corticoides, que eles quebram a barreira de mucosa e levam o paciente a ter esses tipos de sangramento. Por isso que tem que tomar muito cuidado com os anti-inflamatórios, usos de UAS também, né, que eles podem quebrar essa barreira de mucosa, e as fezes, quando passam nessa região, levam o paciente a ter um trauma local, o paciente começa a sangrar. E o sangramento, às vezes, pode ser muito, muito grande, né? Então, graças a Deus, na grande maioria, o sangramento para. Mas e se não parar, o que a gente tem que fazer, né? Tem alguns outros exames que a gente... pode ser que a gente consiga chegar num diagnóstico, se conseguir, ótimo, para o paciente. Tem a cintilografia com as hemácias marcadas, tem a arteriografia também, que a gente vê onde que está o vasinho sangrando e com isso faz a embolização. E é para a gente tentar parar com esse sangramento. Só que se o paciente não conseguir parar com o sangramento, o que a gente tem que fazer? Aí tem que fazer a cirurgia. Se não identifica onde que é o local que está sangrando, aí tem que fazer uma ressecção de todo o intestino grosso, né? A gente não quer fazer isso, mas para salvar a vida do paciente, sim, seria interessante para a gente parar com o sangramento e o paciente evoluir de uma maneira satisfatória, né, e não ter mais intercorrências com isso. O grande problema é que o intestino grosso do paciente acaba indo embora. Mas enfim, salvando a vida do paciente é isso que importa, né? Então é isso, a hemorragia digestiva baixa normalmente pode ser devido à doença diverticular, à angiodisplasia, que são essas alterações venosas, pode ser por um tumor no intestino, tumor coloretal, e as colites indeterminadas, colites de Crohn, retocolite ulcerativa podem dar sangramentos. A grande maioria dos pacientes que chegam no consultório com um sangramento vermelho vivo, logicamente, é devido às doenças orificiais, principalmente hemorroida. Mas cabe nós, aqui no consultório, identificar se realmente o paciente está sangrando, por exemplo, das hemorroidas. Se não estiver sangrando das hemorroidas, aí sim a gente tem que levar o paciente para o hospital, tentar fazer uma colonoscopia no paciente. A gente pode fazer até uma colonoscopia eletiva se o paciente não estiver sangrando muito. Se for um sangramento esporádico, aí sim a gente consegue fazer eletivamente. Logicamente, se o paciente estiver sangrando sem parar, aí tem que ir para a urgência e a gente tenta fazer uma colonoscopia de urgência, né? Mas é isso, é um diagnóstico que, para nós, médicos cirurgiões, não acontece muito, mas acontece, e quando o paciente não para de sangrar, realmente não é muito legal. Graças a Deus é autolimitado, para espontaneamente, ponto final, tá bom? Então é isso, se vocês gostaram, entrem no meu canal, dão um like aí nos meus assuntos aí, a gente vai se falando. Muito obrigado.